Bom dia a todos, à mídia em geral, aos brasileiros, às autoridades, aos parlamentares. Neste dia 8 de setembro, eu resolvi manifestar, ontem, né, teve muita festividade, muita aproveitação, dos governos, na em celebrar a independência, do Brasil em si. Hoje, no dia 8 de setembro, nunca é tarde demais. Eu, como infante, servi às Forças Armadas, né, aqui em Juiz de Fora, no qual eu fui o primeiro esclarecedor, da infantaria de Juiz de Fora. E fiz as minhas obrigações, que de todo brasileiro em si. Agora, seria, pode-se dizer, cobrar nossos direitos constitucionais estão sendo violados. Por quê? Saindo das Forças Armadas, eu congressei a Polícia Ferroviária Federal, passei por concurso, exigência de ter passado por uma das Forças Armadas do Brasil, exigência segundo grau, exigência, vastas exigências. Tivemos treinamentos, tivemos aulas teóricas e práticas, noções de direito, armamento, tiro, primeiros socorros e demais. E por anos trabalhando, na extinta Rede Ferroviária Federal. Mas, em 1957, quando foi criado a Rede Ferroviária Federal, foi inserida a Polícia dos Caminhos de Ferro. E erroneamente, porque ela já existia. Ela já foi criada em 1852, no artigo 641, pela maior autoridade, equivalente ao presidente atual, o presidente Lula. Foram 9 decretos, 9 medidas provisórias, estudos do próprio governo no seu segundo mandato do presidente Lula. E nada, ele não acatou o artigo 84 da Constituição Federal. Cabe o chefe do Executivo reconhecer o que consta na Carta Magna, na Constituição Federal. O mesmo não fez. Cabe o crime de responsabilidade. São 173 anos desde a criação da Polícia dos Caminhos de Ferro. Então o governo alega que não houve regulamentação. Caberia às autoridades se aprofundarem, entrem no Google, saber da história da Polícia dos Caminhos de Ferro. Ou procurar o Procurador Federal Marco Antônio da Silva Costa, frente à CP de Pernambuco, do Ministério Público, defendendo esses nossos direitos constitucionais. A própria Constituição Federal, doutora Carmen Lúcia, ela já nos recepcionou. Com a criação da Constituição Federal, nós já estávamos trabalhando. É um direito adquirido, eu tinha mais de 10 anos na profissão. Então caberia a senhora, conhecedora de leis, a se aprofundar nos nossos direitos constitucionais e procurar o Ministério Público, Marco Antônio da Silva Costa, tirar todas as dúvidas. Não simplesmente na calada da noite recebeu nossos recursos extraordinários, acatou. Depois, com a calada da noite, desconsiderou. É muito estranho, porque tem muita influência do executivo. Os empresários não querem a Polícia dos Caminhos de Ferro, porque a Polícia dos Caminhos de Ferro, as ferrovias, é um ouro. Lá rola muitas coisas, estranhas. E eles querem Polícia dos Caminhos de Ferro? Não. As fronteiras estão lá abertas, passas armamento, drogas, ilícitos, contêineres não são vistoriados. E aí eu pergunto, por que não tem prioridade? Se os milícias estão
enraizando em tudo quanto os setores no Brasil, né? Porque as ferrovias, já foi comprovado que nas ferrovias passam muitas coisas erradas, né? E com a privatização das ferrovias, as concessionárias praticamente alugam as ferrovias e ali rola muito dinheiro, há muito interesse, né, nas ferrovias. As concessionárias agora que já estão assim, já passou o tempo, né, determinado de eles aproveitarem as ferrovias, elas estão devolvendo. Muitos setores só querem aqueles que dão lucro. E aí, o patrimônio está lá, sendo invadido e tudo. Agora, o governo, né, com essa criação dessa PEC, que foi um ex-policial rodoviário federal que sugeriu, né, que quer que a Polícia Rodoviária Federal, de qualquer forma, né, faça o policiamento nas ferrovias e hidrovias. Aí eu pergunto, os policiais rodoviários federais têm efetivo para atuar nas próprias rodovias? Não tem. E vai atuar nas ferrovias e hidrovias? Tem experiência? Tem expertise igual o representante da Rodoviária Federal, o diretor-geral, né, Antônio Fernandes, falou que tá à disposição para novos avanços, né, de territórios para serem policiados. Aí eu me pergunto, o senhor citou os policiais ferroviários federais? Em nenhum momento citou. Em audiência da de segurança pública, teve um colega nosso lá de BH, Eduardo Coimbra lá, falou, não tem ninguém que conhece ferrovias igual a mim, conheço as ferrovias como palma da minha mão. Em nenhum momento, lá o criador da PEC estava lá, em nenhum momento questionou nada. Ele está lá, ele foi desviado de função. E se ele foi desviado de função, ele está lá ocioso. Por dizer o quê? Por que não aproveitar, né, o aproveitamento dos policiais ferroviários federais e o colega? Aí me questiono, por que o presidente Lula, canso de frisar, está aqui, ele foi abordado, né, pelo policial ferroviário federal Isaías Cardoso, no estado do Rio de Janeiro. Isaías cobrou em 2009 que o mesmo, né, falou que estava quase tudo certo, faltavam detalhes na AGU e no planejamento. E se passar 16 anos e nada. Aí o presidente, né, questionou. Houve a necessidade do colega Isaías passar o vídeo, né, para as autoridades, ali em geral, a mídia em geral. E saindo em diversos jornais, igual eu já citei aqui, no jornal do Globo, a Manchete, e ficou numa saia justa. E até presente data, ele desvia do assunto, ele não fala. Foi igual ao que ocorreu na Índia Tupinambá também, que quebrou o protocolo, falou o que gostaria de falar. Eu não sei se resolveu o problema dela, mas o nosso, até a presente data, nada. E se for depender do presidente Lula, se for depender da palavra dele, que palavra vem de berço, ele não quer manter. Fica muito feio o chefe do executivo não cumprir na criação da CP de Pernambuco. O conterrâneo dele, o colega Wilson Pernambuco, né, cobrou do presidente Lula. Levou um tiro em uma das mãos, na cabeça, ficou em cadeira de roda, lá que surgiu a CP de Pernambuco. E o conterrâneo do presidente Lula, aí, nordestinos, aguardou até a presente data e o mesmo partiu, faleceu, e os seus familiares passam por dificuldades, necessidades, e não tem nenhum apoio jurídico, seja que for do governo. Aí me pergunto,
Agora o governo faz muita propaganda realmente da Transnordestina, a FIOL no Oeste e Leste, Ferrogrão, faz muita propaganda. Aí pergunto, são 20 anos de Transnordestina, senhores. Até o presente data, nada. É muita coincidência que agora, no mandato do presidente Lula, o mesmo fala que, né, arrumou verbas, milhões, para a conclusão da obra. Sendo que essa obra vai ter... Ainda tem aqui mais uns 2 anos ou mais, se ela não tiver outras paralisações. Às vezes falam, não, 78% está concluído. É do Estado, porque a Transnordestina é enorme, corta diversos estados. Então é por isso que o governo quer o seguinte, iludir. Agora com esse negócio de propaganda do gás família, sei lá de que for, ele quer se promover de qualquer forma. Os Correios lá, praticamente falidos, e outros órgãos. Então se aproximam as eleições, os mesmos querem fazer uma campanha política em si. E nós queremos, presidente Lula, não é simplesmente cumprir a palavra, não. É cumprir a Constituição, o Decreto Imperial 641, em pleno vigor. Nós tínhamos o Departamento da Polícia Ferroviária Federal em Brasília. E aí? Só queremos simplesmente que cumpra a Constituição Federal. Nossa co-irmã Polícia Rodoviária Federal, eles eram seletistas, não passaram por concurso, tem uma DI, sequer foi julgado e nem vai ser julgado. Entendeu? Chefiado do DNR. E aí, foram lá, reconhecidos. Aí me pergunto, por que dar essa ampliação de poderes aos outros colegas na segurança pública, tanto federal e estadual, não estava muito de acordo com a expansão, né, dos rodoviários. E eles questionaram e tudo mais, isso surtiu um efeito. Eles não queriam a polícia viária, a polícia extensiva e tudo mais, parece que eles conseguiram, como se permanecesse o logotipo Polícia Rodoviária Federal. Então, eu acho o seguinte, igual a deputada federal Laura Carneiro falou, não pode querer uma polícia querer engolir as demais. Se essa ganância, simplesmente aproveitar as outras forças de segurança que têm experiência, a Polícia dos Caminhos de Ferro tem experiência, trabalharam por anos, armados, fardados, carteira de polícia, armamento pesado, viatura, logotipo de polícia. Tinha um departamento da Polícia Ferroviária Federal em Brasília. É bagunça em Brasília? Se tinha um departamento, agora exonerar, acabar? Então é o seguinte, já que é uma falsidade ideológica do governo, tem que indenizar cada um dos policiais ferroviários federais. E muitos que perderam a vida na atuação das ferrovias do Brasil. E o governo vira as costas. Temos toda comprovação. São provas e tudo. Então, cabe aos senhores reconhecer os nossos direitos constitucionais. São 173 anos, nunca se houve interesse em resolver o decreto imperial. Agora, recentemente, resolveu, de uma hora para outra, já colocou em pauta, resolveu, já descartou os policiais ferroviários federais. É muito estranho. Quando há de interesse do governo, sim. Agora, essa suposto, né, golpe político, está lá, está se resolvendo. Já quer resolver de uma vez para outra. É guerra de partido, né? Esse presidente com o presidente atual, tudo mais, um quer destruir o outro. Nós não temos culpa que os brasileiros, me desculpe, meus vídeos não tem nada, não tem cunho político nenhum, não é direita ou não é esquerda. Eu quero que os senhores entendam, tanto os da direita como da esquerda. Eu estou cobrando uma palavra de um presidente atual que ele não está tendo, que ele não está cumprindo. Se ele não está cumprindo a palavra, o que a gente pode dizer? É sem palavra. É mentiroso. Você me desculpe, é algo que consta. Então, por isso que cabe a nós cobrar
do senhor presidente Lula. O senhor pode resolver. E se os parlamentares estão ouvindo esse vídeo, cabe eles inteirar da nossa existência, da nossa história, e se realmente tiver que aprovar essa PEC, inclua os policiais ferroviários federais, que estão lá com todas as comprovações. Procura o procurador federal Marco Antônio da Silva Costa, chama ele de alguma audiência em Brasília, que ele vai dar uma aula aos senhores dos direitos constitucionais. Temos que ser inseridos nessa PEC 18. Ou senão o presidente Lula cumpra a palavra, coisa que eu já duvido dele ter, e aprove, cria a polícia dos caminhos de ferro, coisa que não é de interesse dele, logicamente. Então vai aí, né? Eu como infante das Forças Armadas, eu acho que mereço que dediquei no ano da minha vida às Forças Armadas do Brasil, infante, mereço, cumprir a minha obrigação. Agora, a obrigação do governo é cumprir meus direitos constitucionais. Onde estão? Estão sendo violados, estão querendo rasgar a Constituição, tirar a polícia dos caminhos de ferro do artigo 144, parágrafo 3º, um absurdo. E eu estarei, mesmo que eu não consiga meus objetivos, eu estarei lá, colocando minha cara, sabe, mostrando à sociedade, muitos que não conheceram, os próprios policiais rodoviários federais que estão aposentando, tem um tempo, né, que a gente já atuava na ferrovia, eles nem têm conhecimento da nossa existência. Olha, para vocês terem ideia, é uma polícia, na época do Império, volto a dizer, esse relógio foi depredado em Brasília, presidente Lula, não tem mais valor do que o ser humano, não, mais que o imperador Dom Pedro II, sabe, os policiais ferroviários federais, e muitos que atuaram. Atualmente nós éramos chefiados por coronéis, para você ter ideia, contra-cheque da União. Temos vídeos constando do Dr. Ivete comprovando falsidade ideológica do antigo Ministério do Transporte, na época do segundo mandato do presidente Lula. E ex-ministro, né, de Segurança Pública, Balistelli, também estava lá, pode comprovar isso, que ele falou que já tinha até material, né, para nós atuarmos. E até a presente data, o presidente Lula esquivou, né, o ex-presidente Dilma sancionou, né, e até a presente data não é respeitado, né, pelas autoridades. Então vai mais uma indignação, já está até ficando, né, cômico, mas a gente tem que cobrar do governo nossos direitos constitucionais, ok? Vai uma boa semana, um bom dia a todos, e peço a compreensão de todos, e aos caminhoneiros um abraço. Não confundam, é Polícia Ferroviária Federal, nada de Polícia Rodoviária Federal. Se tem algo a contestar com os rodoviários, que seja direcionado a eles. Os policiais ferroviários federais, estamos fora, apoiamos aos senhores, ok? Vai, um abraço.